Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo mais a um culto ao vivo. Eu não acredito que ainda você não se inscreveu no canal. Tá aqui, ó, GDA Guerreiros Aliança. Toda semana uma palavra de Deus para você e a sua casa ser impactada. Amém? Está começando mais uma reunião profética. Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo mais uma reunião profética. E olha, o tema dessa noite vai mexer com você. Tá muito forte. E o tema dessa noite é sob os olhos do Pai. Repete comigo, sob os olhos do Pai. Eu quero usar hoje como texto base, que está lá em 2 Crônicas 16, 9, que diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisso, agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. E o tema dessa noite fala de você estar debaixo de algo ou de alguém. Sob significa isso. Então, se você está debaixo de uma casa, num telhado, está dentro da casa, debaixo de um telhado, ou está debaixo de uma árvore, e vem um vento forte, uma chuva ali, você vai estar protegido, é como se fosse um abrigo. Ou se você trabalha numa empresa, você está debaixo da autoridade daquele patrão, do chefe, do gerente, você é o encarregado ali, você está sob, você está debaixo. Então olha que a palavra diz lá, Moisés, nos Salmos, ele diz: a sombra do Onipotente descansará. Então quem está debaixo dos olhos do Pai, descansa. E Deus, ele está procurando alguém para se relacionar, alguém para se revelar-se poderoso. Quem é essa pessoa? Aqueles cujo coração é plenamente dele. Eu já vou falar sobre o contexto desse texto, mas eu estou só usando o versículo para falar do tema. Sob os olhos do Pai, ou seja, debaixo dos olhos do Pai. Então o Pai está procurando. E esse texto, ele é muito... o contexto dele é muito rico. Eu não vou conseguir falar tudo essa noite para você. Eu vou tentar resumir ao máximo aquilo que Deus quer trazer para mim e para você dentro disso. Então a palavra diz que os olhos de Deus, ele contempla toda a terra. Ele está olhando por toda a terra. Ele está procurando por toda a terra. Quem? Alguém cujo coração é plenamente dele. Agora, qual é o propósito final de Deus? Ou talvez o propósito original, primário de Deus? Muitas pessoas acham que é salvação. Mas o propósito de Deus sempre foi se revelar. E Ele trazer ao conhecimento de toda a criação e do mundo mais baixo quem era Deus. Eu vou repetir: o propósito final de Deus, ou primário, sempre foi trazer para a sua criação e para o mundo mais baixo quem era Deus. A salvação está dentro desse processo. Ela faz parte disso, de trazer a revelação. Deus usa nas suas multiformas maneiras de se revelar, e a salvação é uma delas. Mas o propósito é revelar. Deus, ele quer que toda a criação, todo o universo, o mundo, os mundos conheçam quem é Deus. Entende isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Então a salvação, ela está englobada dentro disso.
Mas perceba algo. A graça, ela nos trouxe então a possibilidade disso ser possível. Agora eu falava com Deus e dizia: Senhor, mas os homens que vieram antes de Jesus não tiveram conhecimento da graça? E Deus me disse: a graça sempre existiu, mas era revelada para aqueles cujo coração era totalmente dele. Então, Derek, você está me dizendo que Jacó teve conhecimento da graça? Sim. Que José teve conhecimento da graça? Sim. Que Moisés teve conhecimento da graça? Sim. Que Davi teve conhecimento da graça? Sim, mas Jesus não tinha vindo. Ei, Jesus já tinha vindo antes mesmo de Davi nascer, de Moisés existir, de Elias subir. A graça sempre existiu. Só que antes estava disponível somente para aqueles que o buscavam. E com a vinda de Jesus, a graça deu a possibilidade de todos poderem voltar ao Pai e fazer algo com o Pai que ia mudar o destino deles. Então a graça permitiu trazer a todos a revelação de quem era Deus. Mas os seus olhos procuravam ainda hoje um coração que é plenamente dele para se revelar. Existe uma diferença de quem era Deus e de quem é Deus. A graça permitiu com que a humanidade conhecesse quem era Deus. Mas Deus procura um coração para revelar quem Ele é. Derek, não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Pode parecer, mas não é. Então, como eu disse, a graça ela trouxe a possibilidade de não somente ter a revelação de quem era Deus, como de dar ao homem a chave de ter o destino mudado, como eu disse. E como que o homem podia ter o destino mudado então? Através de uma aliança com Deus. O homem fazendo uma aliança com Deus. Quando o homem faz uma aliança com Deus, ele conhece quem Deus era. Ele conhece quem Deus era, quem sempre foi. Então a graça deu a chance para mim e para você de retornar ao Pai. A graça nos deu a possibilidade de fazer uma aliança de novo com o Pai, de trazer a revelação de quem Deus era. Derek, mas Deus não é? Sim, mas isso é uma outra coisa. Lembra que eu falei a diferença de quem Deus era e de quem Deus é? A graça deu a chance do mundo conhecê-lo, mas Deus procura um coração para revelar quem Ele é. Mas a aliança deu a possibilidade de conectar-se com o Pai para se relacionar com quem Ele era. Não era no passado no sentido de ontem, mas era no sentido de totalidade, conhecer quem é Deus. Deus é o dono do universo, Deus é o criador de tudo, Deus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, entendeu? Conhecer Deus de fato nas Sagradas Escrituras e por meio de experiência com Ele. Não só historicamente, isso é conhecer quem Deus era. Agora, a aliança com Deus você só consegue fazer desde que você esteja em conformidade com a palavra, vivendo de acordo com os preceitos que Ele tem instituído. Agora, todos podem fazer uma aliança com Deus? Sim. A graça deu a disposição para que nós possamos, então, em conformidade com a palavra, fazer uma aliança com Ele. Por que fazer uma aliança com Ele? Não só uma conexão com Ele, para que eu tenha o meu destino mudado. Só uma aliança com Deus é capaz de mudar o seu destino. Entende o que eu estou dizendo?
Isso deu a possibilidade de que todos, a graça, deu a possibilidade para que todos os homens do mundo, da terra, pudessem ter a chance de fazer aliança, de reconectar com o Abba. Jesus disse: eu estou aqui para fazer com que vocês entendam quem é Deus. Felipe disse para Jesus: mostra-nos o Pai. Ele falou: andaste tanto tempo comigo e não conhece quem é o Pai? Quem me vê, vê ao Pai. Ele está dizendo: olha, vocês estão tanto tempo aqui do meu lado, eu vim trazer a revelação para vocês de quem é Deus, para que vocês possam entender que de volta para casa, vocês podem de fato fazer uma aliança com o Pai através de mim, que sou a graça, e ter o destino de vocês mudado a partir de hoje. Por isso que eu fiz vocês caminharem comigo durante 3 anos e meio, para que vocês estivessem em conformidade com a palavra, e agora vocês podem requerer de Deus fazer uma aliança com Ele. Então a aliança, para fazer uma aliança com Deus, está à disposição de todos, a partir do momento que você faz isso, e você entende quem Deus era. E nessa aliança está a chave para que Ele possa se revelar. Mas nem todos recebem uma aliança de Deus. Eu vou repetir. Todos podem fazer uma aliança com Deus, mas com nem todos Deus faz uma aliança. E nessa aliança de Deus com o homem, que Ele se revela poderoso. Então, Deus ele traz ao conhecimento de toda a humanidade quem Ele era, e dá a possibilidade para o homem fazer uma aliança com Deus. Mas Ele está procurando atentamente um coração que seja dele, para Ele fazer uma aliança e se revelar de quem Ele é. E com isso não é todo mundo. Por isso Ele procura. E ainda hoje. Entende o que eu estou dizendo? Olha que Provérbios 5, 21 vai dizer: os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele examina atentamente todos os seus passos. Então Deus está o tempo todo olhando para onde nós estamos andando, aquilo que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, da forma como nós estamos nos posicionando. Por quê? Porque Ele quer analisar o contexto. Mas Eric, eu pequei, eu errei, eu falhei, eu caí, eu fiz coisas que não devia, eu fiz coisas inimagináveis, eu fiz coisas inconcebíveis. Pensa Davi, que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas sendo o homem segundo o coração de Deus, ele tramou a morte do seu melhor amigo. Colocou o seu amigo para morrer lá na frente. E não só bastasse isso, ele ficou com a mulher do seu amigo, engravidou ela. Você acha que alguém continuaria seguindo esse rei? É por isso que você não pode olhar para o homem. E mesmo assim, ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus. Mas como é que pode isso? Sabe qual que é o problema? É que nós queremos que as pessoas nos enxerguem com misericórdia, mas quando elas mostram os erros delas, nós não podemos enxergá-las com misericórdia. São poucos aquele que olha para você com misericórdia, que você apresenta todos os seus erros, todas as suas falhas, e te olha com amor, dizendo: eu acredito em você. Você fala assim: não, peraí, você não entendeu o que eu acabei de falar. Isso aconteceu comigo. Você expor algo que você mesmo acha inconcebível, e alguém te olhar com amor e falar: mas eu acredito em você. O que é isso? Da onde vem isso? Você acha que se eu falasse para você que Davi não era rei, e contasse para você o que esse homem fez, e te fizesse uma pergunta e fala para você assim: você acha que esse homem pode fazer aliança com Deus? No mais difícil do seu pensamento, você fala assim: não, ele pode fazer aliança com Deus.
Mas se eu forçasse um pouquinho mais e dissesse para você, você acha que Deus pode fazer aliança com eles? Você fala, não, isso aí jamais. Ele fez isso? Jamais Deus vai fazer aliança com um cara desse. Sabe o que o conhecimento judaico diz? Que Deus, ele analisa o todo da sua vida, não áreas isoladas. Ele pesa na sua balança da justiça. Ele leva em consideração o que você fez de bom e o que você não fez. Ele leva em consideração aquilo que você plantou. Ele leva em consideração o seu sacrifício, a sua obediência. Deus não é como o homem. Como assim, Derek? Às vezes o pastor ajuda a ovelha a vida toda. Se o pastor pisar uma vez na bola, a ovelha nunca mais olha na cara dele. Não, eu não vou seguir você mais porque você fez isso. Mas e às vezes que ele te ajudou? E às vezes que ele estendeu a mão para você? Eu estou falando dentro de um cenário religioso, mas se colocar dentro da sua família é isso. Então o Provérbios diz que Deus ele está olhando todos os passos do homem. Por que ele está olhando todos os passos? Porque ele quer analisar o todo, todos os passos. Ele quer levar em consideração. Porque você errou, como eu errei, mas você também acertou, como eu já acertei. Para mim, não existe esse negócio de pecado inconsciente. Todo mundo peca sabendo que é pecado. Todo mundo erra sabendo que é errado. Não, nós vamos ser pecadores a vida toda. A diferença é você pecar de forma inconsciente. Não sei se você já ouviu isso ou já. É tipo tropeçar, sabe? Você acabou pensando, falando, não. Ninguém faz algo por fazer. Todo mundo sabe que está fazendo errado. Sabe que é errado e faz. Todo mundo peca consciente. A diferença é que à medida que você anda com Cristo, o seu pecado tem que diminuir e a graça tem que crescer. À medida que você anda com Cristo, o amor dele vai constrangendo você a ponto de você não querer pecar mais tanto. Mas Deus vai fazer aliança com um cara desse, Derek? Fez com Davi. Fez com Moisés. Não foram eles que fizeram aliança com Deus. Foi Deus que fez aliança com eles. Sabe por quê? Porque Moisés não estava dentro de um templo dizendo, Senhor, deixa eu fazer aliança contigo. Como outros homens da Bíblia fizeram. Senhor, se eu fizer uma aliança contigo hoje, vai mudar. E Deus permitir fazer aliança. Não. Moisés estava quieto no meio do monte. De repente, no meio de uma sarça pegando fogo, Deus fala, Moisés, eu quero fazer uma aliança contigo. Como pode? Moisés não estava orando a Deus, não estava buscando a Deus. Mas Deus quis se revelar-se poderoso para Moisés. Quem ele é para Moisés. Tanto é que Moisés fala, deixe-me ver o seu rosto. Foi tão ousado que Moisés pediu para Deus, que Deus falou, se você ver o meu rosto, não há criatura, olha a palavra, não há criatura que pode me ver e continuar vivo. Ele não estava dizendo não há homem, ele está dizendo não há criação. Tanto é que os serafins voam diante dele com o rosto coberto. Porque não podem suportar a glória do Eterno. Imagina, eles têm 6 asas. Eles voam com 2, como os outros anjos voam. Mas por que servem as outras 4? Para cobrir o corpo. Imagina isso. Eles brilham. São reluzentes os serafins. Brilham como labaredas de fogo, como tochas acesas. Eles voam numa velocidade quase imperceptível, até mesmo ao olho espiritual. Você já viu um beija-flor voando? Você consegue ver a asa dele batendo? Não dá para ver. No serafim é quase isso. Só para você entender a movimentação dele. E mesmo ele sendo rápido, aonde ele vai, por onde ele voa,
A glória consegue alcançá-lo. E ele não consegue fugir da glória. Então ele tem que se cobrir. Por quê? Porque os olhos do Eterno estão sobre ele. E eles estão sob os olhos do Eterno. Então Deus, ele analisa o todo. Então Deus não está somente olhando, mas ele procura. Como quem quer achar. Por que ele está procurando? Porque ele quer achar. Derek, mas ele não sabe aonde está? Por que alguém procura? Só procura quem não sabe onde está. Deus não sabe onde está. Deus, ele não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas. Então por que ele procura? Será que ele não sabe? Mas ele quer alguém que queira se revelar a ele. Ele está procurando alguém que está buscando se revelar a ele, se despir para ele. Por quê? Porque quando você se revela para alguém, não existe mais oculto em você. Não existe mais esconderijos em você. Não existe mais áreas que você guarda algo. Você se revelou. Deus está procurando alguém que quer se revelar a ele. Ele não sabe, ele sabe, mas a pessoa não sabe que ele sabe. A pessoa não entende que ela ainda não sabe que ela é a escolhida. Moisés não sabia. Moisés subiu o monte Sinai, ele não sabia que ele era o escolhido. Então Deus fala para ele, Moisés. E ele foi andando, tira a sandália, ele tirou. Eu quero que você fale com o faraó. E Moisés disse que não podia porque era gago. Ele disse que não sabia falar. Ele disse que ele tinha matado um egípcio. Ele revelou-se para Deus. É como Gideão contra os medianitas. Deus o chama através de um anjo. E quando ele chega, Gideão questiona o anjo dizendo, Deus não é por mim. Porque se Deus fosse por mim, tinha acabado com os medianitas. O que o anjo fala para ele? Tá certo? Deus não é contigo não? Não. Ele fala assim, varão valoroso, Deus é contigo. Como pode? O cara tinha acabado de falar que Deus não estava com ele. Ele tinha se revelado para Deus que ele não confiava, que ele não acreditava nele, mas era blasfêmia. A gente tem que acreditar. Mas se você ficar escondendo de Deus quem você é, você nunca vai se revelar para Deus, para ele revelar quem ele é. É como o ladrão da cruz falou para o outro, falou assim, nós merecemos isso, mas ele não merece. Nós precisamos pagar, nós merecemos estar aqui, mas ele não. Quando o tesouro, guarda o que eu estou dizendo, quando o tesouro é revelado, não existe segredo para achá-lo. Se você sabe a senha do cofre, por que você vai guardar coisa dentro do cofre? Se você dá a senha do cofre para alguém, você vai guardar aquele bem mais precioso no cofre de novo? Não vai. Por quê? Porque não existe mais segredo ali. Então a pessoa tem acesso. Então Deus procura como quem quer achar. Derek, mas a palavra está dizendo aqui que Deus ele procura e de repente a palavra diz assim, nisso agiste como um louco, um insensato, por isso desde agora terá que enfrentar muitas batalhas. Então nesse primeiro tempo, eu só fiz a preparação do território para agora começar a pregação. Você está cansado? Levanta, vai tomar um cafezinho. Pega uma bolachinha para você, dá uma acordada. Por quê? Porque Deus ele preparou você para agora falar da sua palavra. Tem vezes que Deus faz isso, ele não pode entregar a palavra de uma vez. Eu quero ler desde o verso 1 do capítulo 16 de 2 Crônicas. No 36º ano do governo do rei Asa, aconteceu que Baasá,
rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar todo o movimento que passava pela estrada que ia até Jerusalém. Por esse motivo, Asa ajuntou ouro e prata do tesouro da casa de Yahvé, e deu do seu próprio palácio, e enviou a Ben-Hadad, rei de Arã, da Síria, que exercia sua soberania a partir da cidade de Damasco, com uma mensagem nos seguintes termos: celebremos um pacto entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando ouro e prata como gesto de boa vontade. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire das minhas terras. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu Aion, Adã e Abal-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Assim que Baasa ouviu essas notícias, desistiu de fortificar Ramá e interrompeu sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá e, convocando todos os homens da cidade, retiraram-se de Ramá as pedras e a madeira que o rei Baasa estivera usando na construção de muralhas em torno de Ramá. Com esse material, Asa mandou erguer muralhas em volta de Geba e de Mispa. Naquela época veio Hanani, amável à presença de Asa, rei de Judá. Hanani era um profeta, e a demoestou, dizendo: por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria e não confiaste em Yahvé? O Senhor teu Deus e o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não formavam os etíopes, os cuxitas, os líbios, um grande e poderoso exército, com muitíssimos carros de guerra e seus cavaleiros? Contudo, havendo tu confiado em Yahvé, o Senhor, ele os entregou pessoalmente nas suas mãos. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto, agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora, terá que enfrentar muitas batalhas. Entretanto, o rei Asa se indignou contra o profeta e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Hanani, por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. Verso 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era um extremo grave. Contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal o seu estado, não buscou socorro em Yahvé o Senhor, mas tão somente nos médicos da sua confiança. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Amém? Preste atenção. Asa era rei de Judá. Na época de Salomão, porque o livro de Crônicas 1 e 2 fala sobre reinos e sobre Salomão. A tradição judaica vai dizer que quem escreveu segundo a Crônicas foi Esdras, porque Esdras, ele reconstruiu o templo, né, juntamente com Neemias, após o período babilônico do exílio. Então Asa era rei, e o reino era dividido: reino do sul e reino do norte. Tinha 2 tribos no reino do reino do sul e 10 tribos no reino do norte. Então a tribo do sul era Judá e a capital Jerusalém, e o reino do norte era Israel e a capital Samaria. Então Asa era rei de Judá. Então o reino do sul com o reino do norte não se davam. E no reino do sul nós temos aqui o rei Asa, e no reino do norte nós temos o rei Baasa. Ok? E o rei Baasa tinha colocado muralhas de fortificação em Ramá, para que o rei Asa não passasse para o reino do norte, e quem estava no norte não passasse para o sul. Ele fortificou
não somente o seu território, para também impedir com que houvesse transporte daqui para lá e de lá para cá. O que o rei Asa fez? Já sei como que eu vou resolver isso. Eu vou fazer um pacto, uma aliança com o rei da Síria. Por quê? Porque o rei Baasa tinha aliança com o rei da Síria. E ele falou assim: eu preciso fazer algo para chamar a atenção desse rei. Só que eu preciso, para chamar a atenção do rei, eu preciso fazer algo mais do que o rei Baasa faz. O que eu vou fazer? Vou oferecer ouro e prata. Então ele já oferece e diz: olha, estou aqui fazendo um pacto com o Senhor. Estou te oferecendo ouro e prata para você me ajudar e parar de ficar do lado do rei Baasa e ficar do nosso lado. E é lógico, o rei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, gostou da ideia. E no meio disso, o profeta Hanani, que alguns vão dizer que é irmão de Neemias, chega para Asa e diz assim: por que você fez isso? Você confiava no Senhor. Por que você fez uma aliança com Ben-Hadad da Síria? Você ficou louco? Você fez aliança? Você fez um pacto? E quem que era Ben-Hadad? Há na época, três chamados de Ben-Hadad durante a história. Ben-Hadad era o nome que se dava a um determinado rei. Por quê? Porque Ben-Hadad era considerado pelos cananeus como uma divindade. Era considerado a mesma coisa que Baal. Então, quando Asa faz um pacto, uma aliança com o reino da Síria, ele não estava fazendo aliança com o homem, ele estava fazendo aliança com um Deus pagão. Olha a gravidade. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com a informação que chega até você. Porque a informação pode estar certa, mas a pessoa pode ser errada. O problema é a fonte. Se a fonte está limpa ou se a fonte está contaminada. E o profeta chega para ele, como todo profeta, sempre contra o sistema. Você não pode fazer isso. Está errado. E o rei Asa se enfurece. Faz o quê? Lança o profeta no cárcere. Ou seja, o cara ficou louco duas vezes. Primeiro, por fazer aliança com um povo que não era para fazer. E segundo, em tocar no profeta de Deus. E quando lança o profeta dentro do cárcere, não só isso, como ele apanhou brutalmente. Tudo bem, passou anos. E de repente Asa fica doente dos pés. E se você fica doente do pé, não dá para você andar mais. Então Asa não conseguia mais se locomover no seu próprio reino. Ele não tinha mais a liberdade de ir e vir. Ele não podia. Do que adiantou agora? Ele tinha tirado as muralhas, ele tinha feito o pacto, agora ele estava com o seu reino inteiro, mas ele não podia caminhar sobre o seu reino. Ele não podia andar sobre a sua própria liberdade que ele mesmo criou. Porque ele havia tocado no ungido de Deus. E quando você toca no profeta de Deus, a consequência vem. E agora os pés dele estavam de uma doença, que a palavra não diz qual era, mas de uma doença que iria matá-lo. E ao invés de ele recorrer a Deus, ele recorre ao seu próprio conhecimento, aos seus próprios recursos. Então olha que coisa. E por fim ele acaba morrendo. Quando? No ano 41 do seu reinado. E o que tem a ver, Derek? O que tem a ver é que quando você faz 40 é um ciclo de mudança de estação. Ou seja, Asa ia transicionar e o seu reino ia ser um reino forte, como nunca foi. Mas porque ele tocou onde não era para tocar e fazer o que ele não era para ter feito. Quando virou a estação, a vida dele foi ceifada. O que isso significa? Significa que Asa, desde o começo do reinado dele, ele estava sob os olhos do Eterno. E não pensa você que ele foi um rei ruim. Não. Eu coloquei aqui 5 tópicos para você entender
como Asa se comportou. O primeiro tópico, que está lá em 2 Crônicas 14, do 1 ao 8, ele luta contra a idolatria. Então ele foi um homem que se manteve fiel a Deus e combateu a idolatria em Judá. Além disso, ele reforçou o exército e foi fortificando as cidades. Por isso, o país viveu um longo período de paz, graças à sua fidelidade com Deus. Quando Asa foi levantado como rei em Judá, a primeira coisa que ele foi fazer foi acabar com a idolatria. Tirou os deuses pagãos, foi lá e fortificou as demais cidades de Judá. Foi fiel com Deus. Então olha que tremendo que Asa fez. Começou o seu reinado fazendo certo. O segundo ponto, a invasão no sul do país. Em 2 Crônicas 15, 9, ele teve que enfrentar a ameaça de um reino africano. Você não viu que o profeta falou para ele? Lembra quando você lutou contra os etíopes, os cuxitas? Era da África. Que veio contra ele com uma força quase 2 vezes superior. Ou seja, ele não tinha chance. Diante dessa ameaça, Asa clamou a Deus por ajuda e foi atendido. O poder do Senhor veio em socorro a quem ele era fiel. Ele era tão fiel que quando ele clamou, Deus veio no seu socorro e tira ele da mão dos africanos. Então a primeira coisa que ele faz quando é levantado no seu reinado, tira a idolatria. Segundo, vem os inimigos 2 vezes mais fortes que ele clama a Deus pela fidelidade de Asa. Ele vai e vence os inimigos. Terceiro ponto, ele fez uma reforma religiosa, que está lá em 2 Crônicas 15, do 16 ao 19. Asa não só removeu os ídolos espalhados pelo país, como ele chegou a depor contra a sua avó Maaca, que era a rainha mãe, por ela também ter instituído um ídolo, e ele destruiu na ocasião. Foi certamente uma medida impopular e um ato de coragem que confirmou a sua fidelidade ao Senhor. Então o cara era fiel. Ele foi contra a sua própria avó, sua própria parentela. Foi algo arriscado ele fazer com a sua própria família, mas por causa da fidelidade a Deus ele foi e quebrou, porque a rainha mãe cultuava ao deus Astarote. E ele foi e quebrou o ídolo. Então ele tirou a idolatria, combateu os inimigos, fortificou a cidade. Ele era porque era fiel ao Senhor. Fala assim, Derek, então o cara tá certo. Esse aí não tem como errar. Só que aí chega no quarto ponto, a guerra com Israel e a aliança com a Síria. 2 Crônicas 16, 1 ao 10, que nós lemos. Na guerra contra o reino do norte, Asa foi censurado pelo profeta Anani, por não ter procedido do mesmo modo como anteriormente, ao recorrer ao rei da Síria, em vez de Deus. Também não aceitou a censura de Anani. Com isso, agiu de maneira semelhante, tanto ao seu pai, como ao seu filho. A partir daí, ele acabou a paz do reino de Judá. Apesar de ter o coração totalmente dedicado ao Senhor, ele foi instável. Fala assim, Derek, como que um cara pode ser fiel a vida toda com Deus e de repente ele fazer isso? Por que ele fez isso? Essa foi minha pergunta para Deus, e não tem na Bíblia. O que deu na cabeça do cara? Se Deus está do lado do cara, o cara é fiel com Deus, o que deu na cabeça do cara fazer aliança com outro rei? E você não vai encontrar isso aqui não. Sabe o que você vai encontrar? Os estudos religiosos, teológicos dizendo, vai dizer que ele, porque ele não foi fiel, ele não confiou, mas a vida toda ele foi fiel, então isso não bate. Essa explicação é muito superficial. A vida toda ele foi fiel com Deus. Em algum momento, algo aconteceu dentro dele para ele mudar. Não, agora eu vou deixar de fazer aliança com esse aqui, eu vou fazer aliança com outro. E o quinto ponto, doença nos pés. Ele é até chamado de o rei da doente dos pés, que está em 2 Crônicas 16, do 12 ao 14.
Então, perto do fim da vida, Asa foi atacado de uma grave doença dos pés, mas novamente não buscou o socorro do Senhor, limitando-se à assistência dos médicos. Note-se que o seu erro não foi ter consultado os médicos, mas de não ter recorrido a Deus. Não é errado você recorrer ao médico. O médico é um instrumento de Deus. O problema foi ele não consultar a Deus. Então, aonde está o problema aqui? Por que uma pessoa que era fiel, temente a Deus, contra a idolatria, passa agora a fazer aliança com o rei? Por que não fez aliança com Deus? Então, se Asa era fiel para com Deus e o Senhor lhe dava vitória, por que então Asa resolveu fazer aliança com Ben-Hadad? Você não vai achar na internet, pode procurar na internet, você não vai achar. Você não vai achar na palavra, não tem. A resposta aqui é rema. Você só vai encontrar aqui nessa pregação. Ou se Deus der uma outra revelação para você, eu não sei. Eu vou te responder. Porque ele não quis se revelar para Deus e perder o controle sobre sua vida. Lembra que eu falei? Quando o tesouro é revelado, não existe mais segredo. Se ele faz uma aliança com Deus, era só Deus que ia governar. Ele perde. Quando você faz aliança com Deus, você perde o controle da sua vida. Olha, eu não estou nem falando de quando Deus faz aliança com você. Eu estou falando de você fazer aliança com Deus. Você perde o controle da sua vida. E aí? E quando você perde o controle, você não tem mais como falar, isso aqui vai colocar ali, não. Agora, isso se dá por causa de uma inflamação no seu orgulho, no seu ego, de querer ainda ter controle sobre as coisas. Eu sei que eu sou fiel a Deus, eu sei que Deus me dá vitória, mas eu quero ter um pouco de poder. Eu quero ter um pouco do meu eu aqui. Eu quero poder falar, olha, eu fiz isso aqui porque eu sou forte. Como Davi mandou Joabe fazer o censo dos guerreiros. Olha, eu preciso que você conte quantos guerreiros eu tenho. Joabe falou, mas o senhor não precisa fazer isso. Deus dá vitória para o senhor com 2 guerreiros, com 10 guerreiros, com 50 guerreiros, com 1 guerreiro. Deus dá, por que o senhor manda contar? Não, eu quero saber quanto que eu tenho. Eu quero saber quanto que eu tenho para falar, eu sou poderoso porque eu tenho 200 mil soldados. O problema de Asa não foi que ele deixou de ser fiel, foi que ele não fez aliança com quem era para fazer. Eu queria poder contar para você algo que Deus me disse, mas eu não posso contar aqui. Mas você pode começar certo. Você pode até ser certo. Mas se você não tem uma aliança com Ele, vai dar errado. Agora você pode ser errado. Você pode ter começado errado. Você pode estar errado. Mas se você tem uma aliança com Ele, vai dar certo. Ô Derek, mas então quer dizer que se eu tiver uma aliança com Deus, eu posso fazer o que eu bem entendo? Que Deus vai me colocar? Eu tenho livre-arbítrio. É que aqui vai entrar num pensamento calvinista. Porque se eu falar, você vai falar que eu estou indo para o lado do calvinismo. Mas não é. Como que eu posso te explicar sem tentar defender um dos lados? Seja luterano ou calvinista. Pensa assim comigo. Sansão. Deus tinha uma aliança com Sansão. Não foi ele Sansão que tinha aliança com Deus. Deus falou para Manoá, que era o pai, e para a mãe. Falou assim, ó, esse menino aí é escolhido de Deus. Sansão só fez tudo errado a vida toda. Fugiu do propósito. Ele bebeu o que não podia, se relacionou com mulheres de outros povos, tocou em bicho morto, matou 1000 filisteus. Olha, ele não podia tocar em que era morto. Ele pegou o queixo de um jumento que estava morto no chão, tocou no que era morto. Vou repetir isso.
Sansão não podia tocar no que era morto, porque ele era nazireu, era separado de Deus. Olha, presta atenção. Se você faz uma aliança com Deus, se você ficar errando, você está lascado. Não é que você pode errar, mas se Deus tem uma aliança com você, você pode errar. Não é que você pode, você vai errar, mas Deus ele vai te pegar e vai colocar você de novo no caminho, você querendo ou não, não tem jeito. É como se você não tivesse escolha. Sansão não podia tocar no que era morto. Aí ele vai, tem 1000 filisteus contra um homem, ele pega o queixo da jumenta que é morto e mata 1000. Ele batia e pisava, e passava por cima dos caras e empilhando. Como que um homem vai matar 1000? Pegando que não, mas não pode pegar, Derek, não pode. Mas Deus tem aliança com ele, você vai fazer o quê? Você sabia que Sansão tinha 7 tranças no cabelo? O cabelo dele era isso aqui, ó. Era menorá de cabeça para baixo, escondida. É a marca da aliança. Com quem Deus tem aliança, tem marcado no corpo dele a... Não, vocês não estão preparados para escutar isso. Sansão não podia tocar. E Deus ia lá e vencia. E Sansão fugiu a vida toda. Fez o que era errado. Foi arrancado até os seus olhos. Dalila arrancou os olhos de Sansão. E agora ele está dentro, está no moinho, rodando ali. Igual um burro. Um jumento que fica rodando no moinho. Durante anos o cabelo vai crescendo. E o cabelo está curtinho. Ele fala: Senhor, me dá força mais uma vez. E Deus concede a força para ele. E na sua morte, ele destrói o rei Dagon e todo o exército filisteu, mais de quando ele estava vivo. Ele fugiu a vida toda. E no final da vida, o que aconteceu? Cumpriu o propósito que Deus queria. Você entende? Mas tinha um pensamento calvinista. Não adianta o que eu fizer vai cair nisso. Eu só estou contando para você a palavra. Eu não estou defendendo aqui lados. Porque eu não quero entrar em debate. Entende o que eu estou dizendo? É como se o cara não tem para onde escapar. Então, o rei Asa, em algum momento, ele quis, por causa do seu ego, dizer: olha, eu estou estabelecendo aqui para fortificar porque eu quero. E foi lá e fez aliança. Eu vou usar um outro texto aqui para reafirmar isso que eu estou dizendo. Está em 1 Coríntios 7:4, que diz assim, ó: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma forma, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. O que é isso? Quando você faz uma aliança com alguém, eu não disse que você perde o controle? A esposa não tem mais controle sobre o seu corpo. É o marido que tem controle. Sabe esse negócio que você vê na mídia dizendo assim: eu sou dona do meu corpo? Isso é diabólico. Quem guarda o seu corpo é Deus. Se você fosse dono do seu corpo, se você fizesse o que você bem entende, você vivia quantos anos você quiser. Você não sabe quanto você pode viver. Você não é eterno. Meu corpo, minhas regras. Ah, é? É o seu corpo? Então decide que você não vai ficar doente se é o seu corpo. Decide que você vai viver pro resto da vida. Besteira. Isso é mentira do diabo. Só que aqui está falando de homem e mulher. Só que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é uma pessoa que compõe o casamento. Ele é a pessoa do casamento. Ele é a cabeça do corpo. Paulo vai dizer aos Colossenses em 1:18: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a sua supremacia, ou seja, poder sobre tudo. Ele está superior a todas as coisas. Do corpo, ele é a cabeça. Então, quando você faz uma aliança com Deus, você perde o controle sobre o seu corpo, sobre as suas diretrizes. A partir de agora, ele vai falar para onde você vai, o que você faz, o que você come. Até o que você come, ele seleciona. Sabia? Quando você faz uma aliança com Deus, você decide
se abster de alguns alimentos para agradar a Deus. Quando Deus faz uma aliança com você, Ele fala o que você pode e o que você não pode comer. Hã? É. Então, estar sobre os olhos do Pai é estar onde o Pai pode enxergar. É estar onde o Pai pode achar. É onde o Pai pode encontrar. E Ele só encontra quem tem uma aliança com Ele. Falei 3 coisas parecidas e completamente diferentes: enxergar, achar e encontrar. Se você não tomar nota do que eu estou falando aqui, você não vai descobrir o que Deus está querendo dizer nessa mensagem. Ainda que eu fale para você de uma forma clara, não está tão claro assim. Porque Jesus explicava, os discípulos diziam: Senhor, eu não entendi. Ele falou: eu falo para que ouvindo não entendam, olhando não vejam. Porque os segredos só podem ser revelados aos pequeninos. Agora olha o que Deus me mostrou. Porque os olhos de Deus, eles são penetráveis a qualquer empecilho que te separe dele. Sabia que Deus, ele te enxerga? Por mais empecilho que você mesmo coloque, barreiras que você coloque, para que Deus não enxergue você, porque sabia disso? Que a gente coloca barreiras para com Deus? E o problema é que você e eu colocamos barreiras às vezes que nem nós conseguimos quebrar. Estabelecemos barreiras que nem nós mesmos conseguimos quebrar. Só Ele pode quebrar. Eu tive uma experiência com Deus, para você entender o que eu estou dizendo. Uma vez que eu fiquei 6 horas com Deus em oração direto, trancado dentro do quarto. Sabe o que eu enxerguei? Vidros. Eram camadas de vidros, e depois de alguns metros vidros, e alguns metros vidros, eu enxergava lá do outro lado a presença de Deus. Ele falava: vem. E eu via, pum, batia a cara no vidro. E eu ia, pum, batia a cara no vidro. E vem, pum, batia. E eu batia e não conseguia ir para o outro lado. E ele falou: por que você não vem? Eu falei: eu não consigo. E aí? Tem um vidro na minha frente. Ele falou: mas quem colocou esse vidro foi você, não fui eu. Deus estava dizendo, em outras palavras, assim: quem me separa de você é você mesmo, não sou eu. Ele falou: o que você quer que eu faça? Eu falei: Pai, eu preciso ir até ti. Tira esses vidros. Ele falou: não, eu vou até você. Ele não falou que ia tirar os vidros. Ele não poderia falar: vou tirar os vidros então, para poder você me chegar a mim e eu chegar a você. Sabe o que ele fez? Ele começou a caminhar. E à medida que ele caminhava, o vidro, sem ele tocar, estilhaçava. O que isso significa? Que ele não precisa remover o que te impede de ficar com você, ele só precisa ir até a tua direção. Quando Deus vai até você, o que te impede de chegar até Ele vai ser removido. Por isso que toda oração que você faz para com Deus, você não precisa colocar o problema no meio da relação. Se relaciona com Ele, que o problema que te impede de chegar nele, Ele retira. Uau! Se eu estivesse numa igreja agora, eu ia dar um glória. Eu estou numa igreja, eu sei, mas entende o que eu estou dizendo? Se tivesse assim, não, se eu estivesse ouvindo essa palavra, porque isso é muito poderoso. As pessoas oram errado. Elas oram colocando um problema para Deus resolver o problema delas, e aí elas nunca conseguem se relacionar com Deus. Por quê? Porque se tem espaço para o problema, não tem espaço para o relacionamento. Primeiro se relaciona, e aquilo que te impede será tirado. Então os olhos do Pai são penetráveis a qualquer empecilho que o separe dele, até mesmo o pecado. Você sabia que Deus, ele te enxerga mesmo você com pecado? Tanto é verdade que eu estou dizendo, que se não fosse, ele não seria capaz de olhar para você.
Agora, isso não significa que você pode olhar para Ele, mesmo que você tenha uma aliança. Ele pode te enxergar. Não significa que você pode olhar para Ele. Então nós precisamos saber que mesmo que haja uma nuvem escura e espessa, nos impedindo de ver o azul do céu, Ele ainda assim continua acima delas, formoso, claro e pronto para servir de ambiente para a criação desfrutar e o Criador repousar. Acima da nuvem espessa, acima da nuvem densa, existe um céu azul. E esse céu azul, ele está servindo de ambiente para a criação. Para a criação desfrutar e para o Criador repousar. Isaías 66:1 vai dizer: eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Talvez muitos pensam que o céu se trata do paraíso, ser o trono, e a terra, o globo, ser o estrado dos pés de Deus. Mas isso, o céu, ele está se referindo aqui, e a terra está se referindo aqui embaixo, porque ele andou sobre essa terra. E se a terra que ele está se referindo é andar com os homens para procurar descanso? O eterno só enxerga onde há luz. Sério que mas Deus não enxerga tudo? É que eu não tenho como ficar parando, porque já vai ficar um pouco extensa a mensagem. Não tem como eu ficar parando para ficar explicando tudo. Mas guarda, o eterno só enxerga onde há luz. Em Salmo 119:105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aonde que a asa foi atingida? Nos pés. Porque quando você faz aliança de forma errada, você não consegue mais caminhar sobre o que é certo. Em João 12:35-36, disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. Jesus está dizendo o que o salmista disse, o que o Isaías disse, falando: vocês têm que caminhar sobre a luz, eu sou a luz. Enquanto vocês caminham sobre a luz, vocês não vão caminhar em trevas. E quando vocês caminham sobre a luz, vocês se tornam filhos da luz. E depois que Jesus falou isso, ele vai e se esconde. Por quê? Ele estava falando esse contexto dentro de um texto que está escrito em João 12. Antes da sua morte, ele está dizendo: necessário é que o Filho do Homem morra. Enquanto ele falava isso, não só para os discípulos e para os demais que estavam ali, as pessoas que estavam ali ouviram a sua voz como um raio. E falou: nossa, é anjo que está falando aqui? E depois que ele instrui sobre a luz para eles, para os discípulos, dizendo que eles precisavam ter uma aliança com Deus, para que os seus pés pudessem caminhar, e esse foi o erro de Asa, porque ele deixou de caminhar, porque não tinha mais uma aliança com o Eterno. Jesus estava dizendo: aquele que caminha sobre a luz se torna filho da luz. Quando Jesus acaba de dizer isso, o que ele faz? Ele vai se esconder. Por quê? Porque se Jesus não esconde, eles não podem se tornar luz. Não dá para explicar isso aqui agora. Se Jesus não sai, eles não conseguem caminhar.
Por isso que ele teve que morrer, por isso que ele teve que se esconder, por isso que ele dava a instrução para os discípulos, escondia no monte. Estar sob os olhos do Pai é caminhar sobre a vida do Pai. Aqui é a definição do que é estar debaixo dos olhos do Pai. E é isso que Jesus estava tentando passar. E o pecado de Asa, o erro de Asa, do seu reinado, foi ele caminhar sobre a sua própria luz, o seu próprio entendimento. Luz no grego é entendimento. Sobre a sua própria ciência, sabedoria. Quando se caminha sobre a sua própria sabedoria, seu próprio conhecimento, não estando debaixo, sob princípios de Deus, uma hora você vai deixar de andar, você vai parar de caminhar. Não porque alguém te fez algo, é porque o teu entendimento é limitado, você precisa de direcionamento, de luz. E caminhar sobre os olhos do Pai é caminhar sobre a vida do Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Algumas pessoas me perguntam assim: Derek, a sua pregação é um estudo? Não, filho, minha pregação não é estudo, minha pregação é pregação. A diferença é que eu não fico aqui jogando para você bênçãos que você vai atingir. Você quer atingir bênção? Segue os princípios, a bênção vai vir para você. Você quer escutar a palavra de motivacional? Você tem que procurar outros pregadores. Aqui você não vai encontrar. Agora, se você entender, você vai ficar muito mais motivado do que uma pregação. O que faz alguém chegar ao sucesso não é motivação, é disciplina. Pega as pessoas que chegaram onde chegaram, elas vão falar isso. Motivação só dá aquele chacoalhão. Disciplina te faz caminhar sobre a motivação. Você é disciplinado todo dia. E assim, é sempre um pouquinho de cada vez. Se você está me acompanhando toda semana, você pode perceber que durante todas essas quarta-feiras que você me segue, antes era terça, segunda, né? Antes era segunda-feira. Olha quanto você já mudou. Ah, Derek, eu acho que eu não mudei. Então você não mudou porque você não está aplicando aquilo que você está ouvindo. Mas de pouquinho em pouquinho, toda semana. Agora, o que eu preciso fazer? Pega essa mensagem, volta ela. Primeiro você escuta inteira. Vou te dar uma dica. Escuta. Presta atenção. Depois você volta. Aí você pega um caderno e Bíblia. E a cada parte você vai escrevendo. Terminou? Separa. Põe uma música de novo. Eu gosto de estudar assim. Pega uma música de fundo, põe. Pega só a Bíblia e o caderno agora. E vai para a presença do Espírito Santo. E liga os pontos. E deixa Deus tratar o seu coração. Isso é a forma de você estudar e fazer com que a palavra que você está recebendo penetre em você. Senão é só mais uma pregação. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha gostado dessa palavra. E mais uma semana para a glória de Deus. Amados, eu peço que você que nos acompanhe, que nos siga nas redes sociais, compartilhe, comente, porque toda vez que você faz isso, você ajuda pessoas a serem alcançadas. E o canal, o YouTube, sugere o vídeo para outras pessoas. Sabia? Toda vez que você dá um like, que você comenta, não no chat, nos comentários aí embaixo, você está fazendo com que o YouTube, a plataforma, indique o vídeo para outras pessoas. Amém? Você pode fazer a sua contribuição, faça. Oferte. Mas não oferte qualquer oferta. Deus não precisa de esmola. Deus precisa que você oferte uma oferta de verdade. Mas Derek, eu só tenho isso, mas talvez isso seja a sua oferta de verdade. Esmola é sobra, não é isso. Não estou falando de pouco ou muito, estou falando de sobra. Deus não precisa de sobra. Aqui, ó, o QR Code está aqui do lado. Faça sua oferta, teu dízimo, a tua primícia. Se você não congrega uma igreja, você congrega, dá o teu dízimo à tua igreja, obviamente. Tem o Pix aí, você pode fazer o Pix. Amém? Se você ficou com alguma dúvida, gostaria de nos visitar, gostaria de saber mais sobre o ministério, manda mensagem. Procura
A gente tem as redes sociais. Eu estou lá no Instagram, @DerikMaga. Tem no Facebook também, você procurar ali. Derek Magalhães ou GDA Guerreiros da Aliança. Me manda mensagem lá. Se você mandar, eu posso não responder naquela hora, mas eu vou te responder. Amém? Estamos aqui para promover o reino, independente de ministério, de igreja. E você faz parte disso. Toda semana você comigo aqui, e juntamente com os meus filhos espirituais, estamos fortificando o reino de Deus. Dentre tantas mensagens ruins, dentre tantas palavras malditas sendo ditas hoje, por causa nós temos dois problemas hoje. Antigamente, nós tínhamos o problema da falta de informação. Hoje nós temos muita informação, mas também é um problema. Porque é muita gente falando muita besteira, pregando o que é errado. E eu sou obrigado às vezes a escutar de pessoas dizendo assim, eu não sei mais em quem acreditar. Eu não sei mais o que eu estou ouvindo se é verdade. Como que eu vou saber? Isso se dá por causa de muita informação. Excesso de informação. As pessoas escutam o pastor dela, escutam o outro, fulano. Toma cuidado. Beba só de uma fonte. E quem ele falar para você, olha, come ali, come lá. Entendeu? É como o pai instruindo o filho. Meu filho fala, pai, posso comer naquela lanchonete? Eu vou falar assim, não, você pode comer só nessa e naquela. Porque se ele comer por si só, de repente ele vai acabar como asa, com seus pés doentes sem conseguir andar. Mas quando ele está na direção do pai, certamente ele vai estar sob a luz da vida do pai. Que Deus te abençoe. Espero você até a próxima semana na reunião profética. Em nome de Jesus, fica na paz.